Oi, amiga. Em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. Nessa aula, vamos aprender amigurumi bichinho. Vamos fazer este modelo de burrinho em crochê, que pode ser menino ou menina. Você percebe que o menino é menor, ele foi feito em pontos baixos normais e a menina é maior. É a mesma aula feito com um ponto baixo diferente. Eu vou ensinar na aula o ponto baixo diferente, porque é um ponto que quase ninguém usa e quase ninguém ensina. E eu acho muito interessante aprender, porque o crochê fica mais leve, ele é ótimo para as iniciantes que têm dificuldade em fazer pecinhas pequenas e também para bicho grande, porque você vê, se o bicho é grande, você fazendo nesse ponto, ele ficará maior ainda. Aí vai de você escolher se quer o ponto baixo normal, menorzinho, ou se quer este ponto baixo diferente com o bichinho maior. Se quer na cor para menino ou na cor para menina, aí fica a seu gosto. Na aula eu estou usando o fio Duna. Eu usei um novelo, ainda sobra um pouquinho, de 170 metros. Esta é a cor rosa, número 6092, para a menina. E para o menino, escolhi um cinza escuro. E também usei sobrinhas de fio na cor marrom, na cor branco, para as patinhas e o focinho. E no menino, escolhi preto com branco. E você pode estar escolhendo qualquer cor que você tenha em casa. Para o cachecol do menino, usei um multicolorido, uma sobrinha de fio. E para a menina, usei um amarelo com brilho. Você vai precisar também de um par de olhos com trava, o tamanho e a cor a seu gosto, uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro para a costura, manta acrílica para o enchimento, cola para tecido e qualquer agulha para crochê 2,5 milímetros. Vamos fazer o círculo mágico. Iniciar a primeira carreira fazendo 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Vai ficar assim. Vamos fechar o nosso círculo. Puxar aqui o máximo. Iniciar a segunda carreira. Sem laçar o fio, observe, nós vamos introduzir no fiozinho de trás do ponto. Fazemos um ponto baixo e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui nós vamos deixar marcado o nosso sexto ponto, que é o último ponto da primeira carreira. Não vamos pegar aqui no ponto, nas duas laçadas. Vamos pular a laçadinha da frente e introduzir apenas na laçada de trás. Fazemos 2 pontos baixos. No ponto da frente, 2 pontos baixos.
Vamos fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto até chegarmos aqui no último ponto da primeira carreira. Chegando no último ponto, tiramos o marcador, vamos fazer 2 pontos dentro deste último ponto também. E finalizamos a carreira com um total de 12 pontos baixos. Vamos marcar aqui o último ponto, novamente, iniciamos a terceira carreira. Sem laçar o fio, sempre no fiozinho de trás. Fazemos no primeiro ponto, um ponto. No segundo ponto, 2 pontos dentro do mesmo ponto, ou seja, um ponto e um aumento. No ponto da frente, um ponto apenas. No ponto da frente, 2 pontos. Vamos copiar isso aqui, um ponto e 2 pontos, circulando a nossa carreira até chegarmos no nosso último ponto marcado. Chegando no último ponto, fizemos aqui no penúltimo ponto um ponto, no último ponto 2 pontos e finalizamos a terceira carreira com 18 pontos. Vamos marcar aqui o último ponto novamente. Iniciamos a quarta carreira, introduzindo no primeiro ponto, fazemos um ponto apenas. No segundo ponto, um ponto apenas. No ponto da frente, um ponto e um aumento, ou seja, 2 pontos dentro do mesmo ponto. E vamos copiar. No ponto da frente, um ponto, no ponto da frente, um ponto, no ponto da frente, 2 pontos. Observe que na carreira de baixo anterior nós fazíamos um ponto e um ponto com aumento. Nesta carreira estamos fazendo 2 pontos e um ponto com aumento. Vamos circular copiando isso exatamente igual até chegarmos no ponto marcado. Chegando aqui no finalzinho da carreira, observe um ponto, outro ponto, seguindo a sequência, tiramos a marcação e aqui no último ponto fazemos 2 pontos dentro do mesmo ponto. Marcamos o ponto novamente e terminamos a carreira com um total de 24 pontos. Iniciamos a quinta carreira, introduzindo no primeiro ponto, fazendo um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Nessa carreira não faremos aumentos. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto baixo até chegarmos no nosso ponto marcado. Estamos terminando a carreira, vamos tirar aqui o nosso marcador e fazer um ponto dentro do último ponto. E finalizamos a carreira com 24 pontos baixos novamente. Vamos marcar aqui o último ponto e iniciar a sexta carreira. Novamente, no primeiro ponto, um ponto baixo, no ponto da frente, um ponto baixo. Vamos copiar a carreira anterior. Vamos fazer um ponto dentro de cada ponto, circulando toda a carreira. Veja, o nosso crochê já está virando até chegarmos aqui no nosso ponto marcado.
Chegando no finalzinho da sexta carreira, vamos tirar o marcador do último ponto, fazer o último ponto sobre ele e ficamos com um total de 24 pontos baixos novamente. Aqui nós vamos cortar o nosso fio, não precisa ser um pedaço muito grande. Vamos arrematar, olha, puxamos para entrar com a próxima cor. Aqui nós vamos pular este primeiro ponto, veja, aqui é o último. Vamos pular o primeiro, vamos introduzir no segundo, laçar e puxar. Desse jeito, nós vamos criar uma nova laçada sobre este primeiro ponto, para que o nosso ponto fique aqui um pouco mais alto, mas acompanhando aqui o nosso último ponto. Feito isso, observe, nós vamos introduzir aqui dentro do último ponto. Veja que nós vamos criar aqui uma nova laçada. Então, nós introduzimos aqui na laçadinha da frente. Veja, de onde o fio saiu. Vamos pegar este fio novamente e trazer para frente. Observe que aqui nós criamos uma laçada sobre o ponto que nós pulamos. Então, nós continuamos com 24 pontos baixos. Feito isso, puxamos. A laçada não pode ser muito larga nem muito apertada, porque se você apertar ela demais, você vai alargar esse segundo ponto. Então, você puxa de uma maneira que fique igual às outras laçadas. Aqui nós descemos o fio retinho, pegamos aqui em qualquer ponto e fazemos aqui um nozinho cego. O fio está preso, veja, e arrematado. Aqui nós puxamos um pouquinho, tá vendo? Você vai puxando um pouquinho de maneira que o seu ponto fique mais ou menos reto, para diminuir um pouco aquela queda da altura. Então, aqui nós temos o pontinho que nós criamos. Aqui nós temos o segundo pontinho, eu dou uma puxadinha assim, o terceiro pontinho. Precisa colocar um pouco de amor, viu, amiga? Para ficar assim o mais perto da perfeição possível. Antes de entrar com a cor branco, nós já introduzimos aqui, olha, no meinho, a nossa agulha. Vamos puxar este fio aqui do início do trabalho, vamos puxar aqui para o lado do avesso, porque este é o nosso avesso e esse será o nosso lado direito, tá bom? Então, aqui puxamos bastante para ele ficar bem fechadinho. Podemos até introduzir aqui em qualquer fiozinho e fazer um nozinho cego aqui também, só para ficar mais seguro. Então, aqui nós temos pronto a parte em marrom. Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E vamos entrar com o fio na cor branco. Com o fio branco, fazemos o nozinho inicial na agulha e ajustamos bem. Não precisa deixar um pedaço de fio muito longo.
Vamos pegar aqui o nosso trabalho com 6 carreiras, iniciar a 7ª carreira. Observe, aqui nós fechamos. Então, para não ficar uma emenda uma sobre a outra, eu vou aqui para o outro lado, veja. A emenda está aqui, o corte do fio está aqui, vou iniciar aqui, do outro lado. Introduzimos no ponto, observe, do mesmo jeito, na alcinha de trás apenas, e fazemos um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Este fio do início, nós podemos puxar ele aqui e prender também este fio aqui, para não atrapalhar ali a nossa carreira. Ele vai ficar assim, presinho. E continuamos. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior até chegarmos no nosso último ponto na cor marrom. Observe, aqui é onde nós cortamos o nosso fio. Vamos fazer aqui os pontos baixos, olha, normais, um ponto dentro de cada ponto. E aqui você já vai visualizar melhor porque nós fizemos aquele acabamento. Observe, ele fica quase perfeito, não dá assim uma queda brusca de uma cor para a outra. Continuamos então em pontos baixos até chegarmos aqui no último ponto na cor marrom. Terminamos a 7ª carreira com 24 pontos novamente e vamos marcar aqui o nosso último ponto. Iniciamos a 8ª carreira, introduzindo aqui no primeiro ponto, feito com um fio branco, fazendo o nosso primeiro ponto. No segundo ponto, o segundo ponto baixo. No ponto da frente, o terceiro ponto baixo. Vamos copiar esta carreirinha na cor em branco, fazendo um ponto baixo dentro de cada ponto, dando toda a volta até chegarmos aqui no nosso último ponto marcado. Chegando no nosso último ponto marcado, vamos desmarcar e fazer o último ponto da carreira. E finalizamos a carreira 8 com 24 pontos baixos novamente. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o fio marrom. Vamos cortar, puxar e fazer o mesmo acabamento, tudo igual. Vamos pular o primeiro ponto, vamos introduzir dentro do segundo ponto, laçar o fio e puxar. Vamos criar uma laçada dentro deste ponto que nós pulamos. Aqui nós introduzimos no fiozinho da frente do ponto, do último ponto, observe da onde está saindo o fio e trazemos o nosso fio aqui para a frente. Criamos uma laçada dentro do ponto que nós pulamos e continuamos com 24 pontos. Trazemos o fio aqui para baixo, introduzimos em qualquer fiozinho, laçamos o fio, laçamos, passamos pela laçada da agulha, fizemos aqui
um nozinho cego. Esses fios nós não precisamos cortar, depois eles ficam como parte do enchimento. E aqui nós temos o pontinho criado e o pontinho da frente. Repetimos a mesma dose de amor que fizemos na cor marrom, puxando, tentando alinhar um pouco a altura das nossas correntes. E vamos iniciar com o fio na cor rosa. Com o fio rosa, vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o fio branco. Um nozinho inicial na agulha, ajustar bem e vamos iniciar a 9ª carreira. Observe, nós já iniciamos aqui com o branco, já iniciamos aqui com o marrom, então eu vou pegar aqui no meio, olha, aqui está o branco, aqui está o marrom. Vou pegar aqui no meio, num outro lugar que não tenha emenda, um lugar assim livre. Vamos introduzir no primeiro ponto, aqui, qualquer ponto, a sua escolha, e vamos fazer o primeiro ponto baixo, na laçadinha de trás. Estamos trabalhando só na laçadinha de trás do ponto. E nós vamos copiar esta carreira. Já prendemos aqui o nosso fio rosa em qualquer pontinho aqui de baixo, olha. Já deixamos ele aqui preso para não nos atrapalhar. E vamos copiar a carreira em branco. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto branco da carreira anterior, circulando, dando toda a volta até chegarmos aqui no nosso último ponto branco. Chegamos no final da carreira com 24 pontos. Observe onde nós passamos aqui, olha, sobre o nosso corte do fio branco, está assim perfeito. E nós vamos marcar aqui o nosso último ponto e vamos na próxima carreira, na carreira 10, fazer diminuições. Então, nós vamos introduzir aqui no primeiro ponto, fazer um ponto. No ponto da frente, um ponto. E no ponto da frente, vamos fazer um diminuindo um. Então, observe, quando a gente pega aqui no fiozinho da frente, fica bem fácil de passar. Agora, aqui no nosso caso, nós estamos trabalhando no fiozinho de trás, então ele fica bem apertado. Introduzimos dentro do primeiro ponto e dentro do segundo ponto. Laçamos o fio, o certo é passar por dentro desses 2 fios de uma vez. Caso você é iniciante e não consiga, você passa dentro do primeiro. Aqui, ó, você vê que ele tá apertado. Você puxa para baixo, passa dentro do segundo e com 2 laçadas na agulha, laça e passa por dentro de 2 laçadas. Aqui de 2 pontos, fizemos um, diminuímos um ponto. E isso é a cópia de toda a carreira. Vamos fazer de novo. No ponto da frente, um ponto, no ponto da frente, um ponto, no ponto da frente, introduzimos no primeiro ponto, no segundo ponto, observa, laçamos, passamos por dentro do primeiro ponto, passamos por dentro do segundo ponto.
laçamos, passamos por dentro de 2 laçadas. Então, é isso que nós vamos copiar. Vamos fazer 2 pontos e, na sequência, diminuir um ponto, dando toda a volta, circulando aqui, até chegarmos no nosso último ponto marcado. Estamos chegando aqui no final da carreira, vou desmarcar o último ponto. Na sequência, fizemos 2 pontos e aqui vamos pegar o penúltimo e o último ponto para fazer a última diminuição da carreira. Finalizamos a carreira 10 com 18 pontos. Vamos marcar o último ponto e iniciar a carreira 11. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior, sem diminuições. Uma carreirinha normal, um ponto dentro de cada ponto, dando toda a volta aqui na nossa carreira, até chegarmos no último ponto marcado. Chegando no último ponto marcado, tiramos o marcador e fazemos aqui o último ponto baixo da carreira 11. Vamos marcar o último ponto e agora vamos apenas copiar esta carreira 11, fazendo um ponto baixo dentro de cada ponto baixo. Vamos copiar a carreira 11 por mais 6 vezes. Vamos criar aqui da carreira 12 até a carreira 17, copiando esta carreira com 18 pontos baixos dentro de cada uma. Observe, esta é a carreira 17 e vamos tirar aqui o nosso marcador, fazer o último ponto baixo dentro do último ponto e encerramos a perninha. Vamos introduzir no ponto da frente, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha e puxar o fio. Aqui você vai cortar o seu fio um tamanho grande, uns 30 centímetros pelo menos, que dê para depois a gente aproveitar para a costura dessa perninha. E agora vamos repetir o que nós fizemos aqui, vamos copiar tudo igual e fazer a segunda perninha. Feito a cópia, observe, já fiz a minha segunda perninha, está pelo lado direito. Esse é o lado avesso do nosso trabalho e você vai virar ele para o lado direito. É um pouquinho apertado, porque a gente começa com largueza e depois vai diminuindo, mas você vai aí com o seu jeitinho levar esse trabalho para o lado direito. Então, este é o lado direito do nosso trabalho. Estamos com as 2 perninhas prontas. Observe aqui a nossa emenda, como ficou. É uma emenda assim, de troca de cores, quase perfeita. É uma das, acho que é a mais perfeita que eu conheço. Fica assim um trabalho bem legal, um trabalho de profissional mesmo. Vamos juntar aqui as 2 perninhas, observe, exatamente iguais,
e vamos reservar, passando assim para o próximo passo. Fazemos o círculo mágico. Iniciamos a primeira carreira. Introduzimos dentro do círculo, fazemos um ponto baixo e faremos um total de 6 pontos baixos dentro do círculo, igual fizemos para as perninhas. Vai ficar desse jeito. Vamos puxar aqui o nosso fio, fechando o nosso círculo bem fechadinho. Observe. E vamos marcar o nosso último ponto. Iniciamos a segunda carreira, introduzindo aqui no primeiro ponto, apenas no fiozinho de trás. Fazemos um ponto baixo e um ponto baixo no mesmo lugar. No ponto da frente, um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto, circulando aqui até chegarmos no nosso último ponto marcado. Chegando no último ponto, vamos desmarcar e fazer 2 pontos dentro dele também. Vamos marcar o último ponto e terminamos a carreira com 12 pontos. Iniciamos a terceira carreira, introduzindo no primeiro ponto e fazendo um ponto baixo, introduzindo a agulha no segundo ponto e fazendo 2 pontos baixos. E vamos copiar isso, um ponto baixo apenas e 2 pontos baixos. Um ponto baixo apenas e 2 pontos baixos dentro do ponto. Vamos circular aqui toda a volta até chegarmos no nosso último ponto marcado. Estamos terminando a carreira, fiz um ponto no penúltimo ponto e vamos fazer 2 pontos no último ponto. Vamos marcar o último ponto novamente e terminamos a carreira com 18 pontos. Iniciamos a quarta carreira, introduzindo a agulha no primeiro ponto, fazendo um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. Nesta carreira, não faremos aumentos. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior, circulando até chegarmos no nosso último ponto marcado. Chegamos no finalzinho da carreira, desmarcamos o ponto e vamos fazer dentro dele o nosso último ponto da carreira. Estamos com um total de 24 pontos baixos. Amiga, eu disse 24 pontos, mas corrigindo, estamos com um total de 18 pontos baixos. E vamos aqui cortar o nosso fio para fazer o arremate do mesmo jeito que fizemos no pezinho.
Você vai voltar um pouquinho o vídeo, eu não vou repetir para o nosso vídeo não ficar muito longo. Você vai fazer aqui aquele acabamento que fizemos no pezinho, vai entrar com o fio na cor branco, fazer 2 carreiras com 18 pontos baixos na cor branca, fazendo um ponto branco dentro de cada ponto na cor marrom. Fechar, cortar o fio branco após 2 carreiras, fazer o acabamento com o fio branco e voltamos com o fio rosa. Encerramos a carreira na cor marrom, entramos com o fio branco, fizemos 2 carreiras com o fio branco com 18 pontos baixos, arrematamos o fio branco e vamos entrar com o fio rosa, não esquecendo de puxar o fiozinho central do lado direito para o lado esquerdo. Vamos introduzir em qualquer ponto a agulha com fio rosa e vamos fazer uma cópia da última carreira na cor branco. Ou seja, vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior, contornando, dando toda a volta até chegarmos aqui no último ponto na cor branco. Terminamos a carreira com 18 pontos baixos, vamos marcar o último ponto e fazer uma carreira com diminuições. Vamos iniciar a carreira 8. Vamos introduzir no primeiro ponto na cor rosa, fazer um ponto alto, um ponto baixo. No ponto da frente, segundo ponto baixo. No ponto da frente, terceiro ponto baixo. No ponto da frente, quarto ponto baixo. Nos 2 pontos à frente, vamos fazer a diminuição do mesmo jeito que fizemos já lá no pezinho. Então, esse será o motivo de repetição da carreira. Um grupo com 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos copiar de novo. Introduzimos no ponto da frente, primeiro ponto baixo. No ponto da frente, segundo ponto baixo. No ponto da frente, terceiro ponto baixo. No ponto da frente, quarto ponto baixo e uma diminuição. Passamos pelo primeiro ponto, pelo segundo ponto. Laçamos o fio, passamos por dentro das 2 laçadas. Vamos copiar isso aqui exatamente igual, 4 pontos e uma diminuição, até chegarmos no nosso último ponto marcado. Estamos chegando no final da carreira, temos aqui o grupo com 4 pontos baixos, vamos tirar aqui o marcador e vamos introduzir aqui no penúltimo e no último ponto que estava marcado e vamos fazer a última diminuição da carreira. Vamos marcar aqui o nosso último ponto e estamos agora com um total de 15 pontos baixos. Vamos iniciar a carreira 9, introduzindo a agulha no primeiro ponto, fazendo um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Nesta carreira não teremos diminuições, nem aumentos. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior, dando toda a volta até chegarmos no nosso último ponto marcado. Estamos terminando a carreira 9, vamos tirar a marcação,
fazer o último ponto dentro do último ponto marcado. E continuamos com um total de 15 pontos baixos. Vamos marcar o último ponto e aqui agora faremos cópia. Iniciamos a carreira 10, copiando a carreira de baixo. Um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior, num total de 15 pontos baixos. Então, nós vamos copiar da carreira 10 até a carreira 17, esta carreira 9. Então, são 9 carreiras com 15 pontos baixos. E voltamos novamente. Copiei a carreira 8 vezes, fizemos 9 carreiras depois da carreira de diminuições e aqui vamos cortar o nosso fio. Introduzimos no pontinho da frente, laçamos e puxamos e vamos cortar aqui o nosso fio. Um tamanho grande que dê para aproveitar para a costura do bracinho. Contando aqui do início ao fim, temos um total de 17 carreiras. Vamos copiar novamente isso aqui, tudo igualzinho para a próxima mãozinha. Eu já trouxe aqui a minha prontinha, observe, exatamente igual. Aqui só nos resta virar pelo avesso, vai ser um pouquinho apertado, mas você vai com jeitinho, virando, 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 até que você passe ela toda para o lado direito. É bem apertadinho mesmo, mas é um resultado excelente. O nosso trabalho fica assim bem bonito nesta versão de amigurumi. Então veja bem, você vai copiar a outra mãozinha exatamente igual e após isso, veja, vamos juntar aqui as duas e reservar para o final do trabalho. O pezinho e a mãozinha, se você já quiser encher com a manta acrílica, já pode deixar cheio também. Mas eu gosto de guardar por um tempo assim, porque o crochê paradinho, ele vai descansar e vai ficar assim mais igualzinho um pezinho ou uma mãozinha um de outro. Então, vamos colocar as mãozinhas para descansar e vamos para o próximo passo. Vamos fazer o círculo mágico. Iniciamos a primeira carreira fazendo dentro do círculo mágico 6 pontos baixos. Feito isso, fechamos o círculo bem fechadinho e marcamos aqui o nosso último ponto da carreira. Iniciamos a segunda carreira introduzindo no primeiro ponto e fazendo um ponto baixo. No ponto da frente, 2 pontos baixos. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, 2 pontos baixos. No ponto da frente,
um ponto baixo, no último ponto, vamos desmarcar aqui 2 pontos baixos. E marcamos novamente o nosso último ponto da carreira. Estamos com 9 pontos e vamos iniciar a terceira carreira. Fazemos no primeiro ponto, um ponto, no segundo ponto, um ponto, no terceiro ponto, 2 pontos dentro do mesmo ponto. No primeiro ponto, um ponto, no segundo ponto, um ponto, no terceiro ponto, 2 pontos. No primeiro ponto, um ponto, no segundo ponto, um ponto, no último ponto marcado, 2 pontos. E vamos marcar o último ponto novamente. Estamos com 12 pontos e vamos iniciar a quarta carreira. No primeiro ponto, um ponto, no segundo ponto, um ponto, no terceiro ponto, um ponto. E no ponto da frente, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Vamos copiar isso, um ponto, segundo ponto, terceiro ponto, 2 pontos juntos, dando toda a volta até chegarmos no nosso último ponto marcado. Estamos terminando a carreira, temos aqui os 4 pontos, a sequência de 4 pontos, desmarcamos o último ponto e fazemos 2 pontos dentro dele. Marcamos a carreira novamente. Aqui, não esqueça de introduzir a agulha aqui no centrinho e puxar este fio para o lado aqui que nós estamos trabalhando, que é o lado do avesso. E vamos iniciar a quinta carreira. Vamos introduzir no primeiro ponto, um ponto, no ponto da frente, um ponto, e vamos copiar isso, um ponto dentro de cada ponto da carreira anterior, dando toda a volta até chegar no nosso último ponto marcado. Estamos terminando a carreira, tiramos o marcador e fazemos o nosso último ponto. Marcamos aqui o último ponto novamente e as próximas carreiras serão cópias desta carreira 5. Aqui nós vamos iniciar a carreira 6, copiar os 15 pontos e vamos fazer da carreira 6 até a carreira 13, 8 carreiras de pontos de 15 pontos, exatamente igual a esta que nós terminamos. Fizemos 9 carreiras com 15 pontos baixos, contando aquela que nós tínhamos iniciado juntas
E contando daqui até aqui, temos um total de 13 carreiras. Aqui nós vamos finalizar introduzindo no primeiro pontinho da frente, laçando e puxando, passando pela agulha. Cortamos um fio grande que dê para aproveitar para a costura. Feito isso, vamos copiar a segunda orelhinha, exatamente igual. E após isso, vamos virar para o lado direito. Após virar as duas pecinhas para o lado direito, observe, vamos juntar as duas como fizemos com os pezinhos e com as mãozinhas e vamos colocar as orelhinhas na reserva descansando. Vamos iniciar com o círculo mágico. E vamos fazer dentro desse círculo 6 pontos baixos. Feito isso, fechamos o círculo bem fechadinho e marcamos o nosso último ponto da carreira. Vamos sempre marcar o último ponto. Iniciamos a segunda carreira introduzindo no primeiro ponto baixo, na laçadinha de trás, e fazemos um ponto baixo e um aumento, ou seja, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Vamos copiar isso aqui, circulando a nossa carreira até chegarmos no nosso último ponto marcado. Desmarcamos o último ponto e fazemos dentro dele 2 pontos baixos. Na primeira carreira tínhamos 6 pontos baixos, na segunda carreira 12 pontos baixos. Marcamos o último ponto e iniciamos a terceira carreira. No primeiro ponto fazemos um ponto, no ponto da frente 2 pontos. E vamos copiar isso. No ponto da frente, um ponto, no ponto da frente, 2 pontos. Vamos copiar isso circulando até chegarmos no nosso último ponto marcado. Chegando no último ponto, fizemos aqui um ponto no penúltimo, no último 2 pontos. Vamos marcar novamente o último ponto e estamos com um total de 18 pontos. Iniciamos a próxima carreira, fazemos um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo ponto, 2 pontos no terceiro ponto. É isso que vamos copiar. Um ponto apenas, um ponto apenas, 2 pontos no ponto da frente. Vamos circular até chegarmos no nosso último ponto marcado. Com a sequência de 2 pontos, um em cada ponto, cheguei no último ponto, desmarco e fazemos aqui 2 pontos dentro do último ponto. Marcamos o último ponto novamente e estamos com um total
de 24 pontos. Iniciamos a quinta carreira. Introduzimos no primeiro ponto, um ponto, no segundo ponto, um ponto, no terceiro ponto, um ponto. No ponto da frente, 2 pontos. Vamos copiar isso aqui. Um ponto baixo em cada ponto 3 vezes e 2 pontos baixos no ponto da frente, dando toda a volta até chegarmos na nossa marcação. Estamos finalizando a carreira na sequência de 3 pontos baixos, um em cada ponto. Vamos desmarcar o último ponto e fazer dentro dele 2 pontos baixos também. Marcamos o último ponto e estamos com um total de 30 pontos. Iniciando a sexta carreira, um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo ponto, um ponto no terceiro ponto, um ponto no quarto ponto. E no ponto da frente, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Esta é a cópia. Vamos copiar 4 pontos baixos e no ponto da frente, 2 pontos baixos, dando toda a volta até chegarmos na nossa marcação. Estamos terminando a carreira com o grupo de 4 pontos baixos, desmarcamos o último ponto e fazemos dentro dele 2 pontos baixos. Vamos marcar o último ponto novamente e estamos com um total de 36 pontos. Iniciando a sétima carreira, vamos fazer um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo ponto, um ponto no terceiro ponto, um ponto no quarto ponto, um ponto no quinto ponto. E no ponto da frente, no sexto ponto, 2 pontos. Vamos copiar isso aqui. 5 pontos, um em cada ponto e 2 pontos no ponto da frente, circulando até chegarmos na nossa marcação. Terminando a carreira, desmarcamos o último ponto e fazemos 2 pontos dentro dele. Marcamos novamente e estamos com um total de 42 pontos. Iniciando a oitava carreira. Na carreira anterior, fizemos 5 pontos. Nesta carreira, faremos 6 pontos. Feitos 6 pontos, no ponto da frente, fazemos 2 pontos no mesmo ponto. Isso é o que nós vamos copiar circulando até chegarmos na marcação. Chegando no final da carreira, desmarcamos o último ponto e fazemos 2 pontos dentro dele também. Marcamos o último ponto novamente e estamos com um total de 48 pontos. Iniciando a nona carreira, vamos fazer um grupo de 7 pontos baixos. Feitos 7 pontos baixos, no ponto da frente, fazemos 2 pontos juntos. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos copiar isso aqui, circulando, até chegarmos na marcação. Estamos terminando a carreira, desmarcamos o último ponto e
fazemos dentro dele 2 pontos baixos. Marcamos o ponto novamente e estamos com um total de 54 pontos. Iniciando a 10ª carreira, vamos introduzir no primeiro ponto, fazer um ponto baixo, um ponto baixo. Nesta carreira não teremos aumentos. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior, circulando até chegarmos na nossa marcação. Chegando no final da carreira, desmarcamos o último ponto e fazemos dentro dele um ponto baixo. Marcamos o ponto novamente e estamos com um total de 54 pontos baixos. Agora, nós vamos repetir esta carreira com 54 pontos sem aumentos por mais 4 vezes. Vamos ficar com um total de 5 carreiras, contando com essa, de 54 pontos baixos. Então, nós vamos fazer a carreira 11, 12, 13, 14, exatamente igual à carreira 10. Em seguida, voltamos. Voltamos com 5 carreiras de 54 pontos. Esta é a carreira 14 e vamos marcar aqui o último ponto. E vamos agora fazer diminuições. Iniciando a carreira 15, vamos fazer um grupo de 7 pontos baixos. Sete pontos baixos. No ponto da frente, vamos fazer uma diminuição. Esse ponto é bem apertado. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos repetir aqui o grupo com 7 pontos baixos. E no ponto da frente, diminuímos um ponto. De 2 pontos, fazemos 1. Vamos copiar isso aqui exatamente igual, dando aqui toda a volta até chegarmos na marcação. Estamos terminando a carreira. Fiz o grupo com 7 pontos e temos 2 pontos aqui à frente. O penúltimo e último ponto marcado. Vamos fazer a última diminuição da carreira. Vamos marcar o último ponto novamente e estamos com um total de 48 pontos. Vamos iniciar a carreira 16 sem diminuições. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior, dando toda a volta até chegarmos no ponto marcado. E vamos fazer a carreira 17, uma cópia da carreira 16. Um ponto dentro de cada ponto e continuaremos com 48 pontos. Voltamos com a carreira 16 e 17 com 48 pontos cada uma.
Vamos marcar o nosso último ponto. Iniciamos a carreira 18. Vamos fazer um grupo de 6 pontos baixos. Observe que na carreira de baixo fizemos um grupo de 7 pontos na carreira anterior. Nesta carreira, vamos fazer um grupo de 6 pontos baixos e em seguida a diminuição. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Nós vamos copiar 6 pontos baixos e uma diminuição, circulando até chegarmos no nosso último ponto marcado. Estamos terminando a carreira, grupo de 6 pontos, desmarcamos o último ponto e vamos fazer a última diminuição da carreira. Marcamos novamente e estamos com um total de 42 pontos baixos. Agora aqui vamos iniciar a carreira 19, vamos repetir, fazer esses 42 pontos baixos, um ponto dentro do outro. Continuamos com 42 e terminando a carreira 19, vamos copiar a carreira 20, novamente igual, um ponto baixo dentro de cada ponto baixo, até chegarmos na nossa marcação. Voltamos com a carreira 19 e 20 com 42 pontos baixos cada uma. Vamos marcar aqui o nosso último ponto e iniciamos a carreira 21. Na carreira 21, vamos fazer um grupo de 5 pontos baixos. E no pontinho da frente, a nossa diminuição. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, circulando até chegarmos no nosso último ponto marcado. Estamos terminando a carreira. Fazemos aqui, depois dos 5 pontos, a nossa última diminuição e marcamos o ponto novamente. Estamos com um total de 36 pontos baixos. Vamos iniciar a carreira 22, fazendo apenas um ponto baixo dentro de cada ponto baixo, sem diminuições. Vamos circular até chegarmos aqui no nosso último ponto com 36 pontos baixos novamente. Voltamos com a carreira 22, já fiz o último ponto aqui dentro do último ponto marcado. Vamos marcar novamente, estamos com um total de 36 pontos. E vamos iniciar a carreira 23, fazendo um grupo de 4 pontos baixos. Após o grupo de 4 pontos baixos, fazemos a primeira diminuição da carreira. E este é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer um grupo de 4 pontos baixos, uma diminuição, circulando até chegarmos aqui na nossa marcação.
Voltamos com a carreira completa, já fiz aqui a diminuição sobre o penúltimo e último ponto marcado. Vou marcar o último ponto novamente e nós temos um total de 30 pontos. Vamos iniciar a carreira 24, fazendo um ponto dentro de cada ponto e vamos chegar aqui na marcação com 24 pontos. Aliás, carreira 24 com 30 pontos. Vamos copiar fazendo a carreira 25, também um ponto dentro de cada ponto e no final 30 pontos também. E voltamos. Voltamos com a carreira 24 e a carreira 25 com 30 pontos. Vamos marcar aqui o último ponto. Observe, amiga, que aqui ele já tá ficando com uma boquinha assim, bem pequena. Então, é a hora da gente já encher a parte de baixo. Então, nós vamos fazer como fizemos nos bracinhos, nas perninhas. Vamos virar aqui para o lado direito, porque senão depois vai ficar muito difícil de encher com um espaço aqui tão pequeno. E nós já vamos encher essa parte de baixo. Não tem técnica para o enchimento, tá? Cada um vai encher ao seu gosto. Olha, tô com um pouco de manta acrílica, vou introduzir e já vou encher toda essa parte de baixo. Então, você enche, se você gosta mais durinho, enche bastante, não tão durinho com menos enchimento. Eu recomendo que encha bastante, porque depois, com o tempo, essa fibra ela vai ceder um pouco e ele pode ficar um pouco murchinho. Então, vamos encher e voltamos. Veja, com o corpinho já cheio, não enchi completamente, porque ainda vamos continuar com o crochê aqui. Mas depois dá para encher ainda um pouco mais. E agora, nós estávamos trabalhando aqui, do lado de fora. Agora, nós vamos ter que trabalhar pelo lado de dentro. A amiga que está iniciando e acha que vai ser difícil trabalhar pelo lado de dentro, pode fazer esse finalzinho em pontos baixos aqui, normais. Mas vamos fazer aqui pelo lado de dentro. Vamos iniciar a carreira 26, veja, olha, pelo lado de dentro. Fazemos não é nada difícil, é quase a mesma coisa. É que a gente está acostumado a trabalhar aqui por fora, né? Então, aqui nós temos que trabalhar por dentro. 3 pontos, fazemos uma diminuição. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Novamente, olha, pegando na alcinha de trás do ponto. Fazemos 3 pontos e uma diminuição. Você vê aqui pelo desenho do ponto que o nosso trabalho continua o mesmo. Vamos copiar isso, circulando, até chegarmos aqui na marcação. Terminamos a carreira com uma diminuição no último ponto. Vou marcar o último ponto novamente, estamos com 24 pontos.
E agora nós vamos fazer a carreira 27 sem diminuições, um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior. Circulando, chegando na marcação, vamos copiar novamente. Vamos fazer a carreira 28 com 24 pontos também. Voltamos com a carreira 27 e 28 com 24 pontos. Vamos marcar aqui o nosso último ponto e vamos iniciar a carreira 29 fazendo dois pontos apenas e uma diminuição. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos copiar isso. 2 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição, circulando até chegar no nosso ponto marcado. Terminamos a carreira com um grupinho de 2 pontos e uma diminuição. Vamos marcar aqui o nosso último ponto novamente e vamos iniciar a carreira 30 sem diminuições. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto baixo, circulando até chegarmos no nosso ponto marcado, com 18 pontos. E iniciamos a carreira 31, copiando ponto sobre ponto, vamos terminá-la com 18 pontos também. Observe, fizemos a carreira 30 e a carreira 31 com 18 pontos cada uma. E aqui nós vamos tirar o marcador e encerrar. Nós vamos introduzir aqui no ponto da frente, laçar e puxar, passar por dentro da laçada da agulha e cortar este fio. Corte assim um tamanho grande, que depois a gente já aproveita esse fio para a nossa costura. Olha, uns 30, 40 centímetros mais ou menos. Agora aqui é a hora de você caprichar. Nós vamos encher mais essa parte aqui. Você coloca a manta acrílica, pode ir empurrando com a agulha, com uma tesoura, com uma caneta. Ele vai ficar mais cheinho aqui. E aqui, olha, é a parte que você deve caprichar mesmo. Você coloca bastante manta aqui, porque aqui é o pescocinho, olha, tá vendo? Então, o pescocinho tem que ficar bem firme. Então, para ficar bem firme, você capricha na manta acrílica. Deixa ele aqui assim, olha, bem durinho, esperando a costura. Vamos reservar o nosso corpinho prontinho e vamos para o próximo passo. Um abraço, amiga. Obrigada pela sua companhia. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa.